Do primeiro capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse, há diálogos fantásticos, incríveis entre Deus e o ser humano. Dentre esses diálogos, destaca-se uma coisa que Deus faz comumente quando está conversando com o ser humano. Deus faz perguntas. É impressionante pensar que Deus dialoga com perguntas. Não é a mesma impressão que a gente tem por métodos que se desenvolveram e ficaram famosos no decorrer da história de dialética, de dialógica, da maiêutica, como diria os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Deus faz perguntas e é impressionante porque Ele sabe tudo, absolutamente. E como alguém que sabe tudo faz perguntas do tipo: Adão, onde estás? Que você tem na sua mão, Moisés? Caim, onde está o seu irmão? Quem foi que me tocou? Queres ser curado? Sim, Deus faz perguntas o tempo todo e as perguntas de Deus elas vão alternando no seu contexto quando se aplicam à nossa vida e vão adquirindo cada vez mais importância e mais gravidade. Aliás, quando sair da boca de Jesus, não dá para diminuir a importância. É impressionante pensar também que por mais que seja elaborada a pergunta ou não, por exemplo, o que diz a lei? Como a interpretas? Responde você. Ou menos elaborada, como o que você tem na sua mão, não importa. Todas as vezes que Deus faz uma pergunta, nós seres humanos só podemos responder com duas palavras, por mais complexas que essas perguntas sejam. Resumindo, todas as vezes que Deus se aproxima de mim e se aproxima de você, sejam lá quais forem as palavras que Ele vai usar para fazer as perguntas, você vai responder com sim ou com não. Mas, olhando para as perguntas de Jesus, a gente pode colocar do lado as perguntas que os seres humanos fizeram para Jesus, porque nesse diálogo, nos encontros entre Deus e o ser humano, não tem só perguntas de Deus, existem perguntas de seres humanos também. E dentre as perguntas dos seres humanos, qual seria a pergunta mais importante que um ser humano já tenha feito para Jesus? Há exclamações, sim, tipo Senhor, salva-me, a oração mais curta, mais prontamente respondida e que interfere e coloca uma intervenção mais rápida ali. Das perguntas que os seres humanos fizeram para Jesus, a gente pode classificar algumas, mas eu queria com você pensar um pouco numa daquelas, ou daquela que eu classifico como a pergunta mais importante que um ser humano já fez para Jesus. E esse ser humano não era um judeu, não era do povo de Deus, mas ocupou uma parte central na história de Jesus passando na Terra, porque de todos os diálogos ele está lá categorizado como aquele que ouviu mais palavras numa conversa mais longa com Jesus antes da morte. Eu não estou falando de Judas, não estou falando de Pedro, não estou falando de João, eu estou falando de Pilatos, que no momento mais dramático e importante da sua história fez a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Sabe qual é? Não sai daí. A gente se vê daqui a pouco. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 22. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? A pergunta mais importante feita por um ser humano em todas as páginas do Evangelho, por que não dizer da Bíblia. E quando eu falo assim, chamando a sua atenção para essa frase, a pergunta mais importante feita por um ser humano, é porque toda a importância que um ser humano terá na eternidade depende da resposta a essa pergunta. Jesus já fez muitas perguntas a seres humanos, mas os seres humanos todos os dias, em todos os momentos, deverá fazer e responder essa pergunta. Que farei de Jesus chamado Cristo? Não há nenhum encontro com Jesus em nenhum momento da história da humanidade que não envolvesse um posicionamento. Em tudo. Que farei de Jesus chamado Cristo está presente quando você com sua família senta-se para tomar um café da manhã e deve escolher como será. Que farei de Jesus chamado Cristo, porque o Cristo real da Bíblia disse sobre a alimentação e sobre os efeitos da alimentação no seu corpo e sobre os efeitos da alimentação sobre quem está com falta dela e o que você faz com a alimentação que você está sujeito ou que você está sob seu poder enquanto alguém está com fome.
Que farei de Jesus chamado Cristo é uma resposta que a gente precisa dar e faz, e essa pergunta está presente quando você abre o seu guarda-roupa e ali tem mais roupa do que você precisa, porque o Cristo da Bíblia fala sobre o que a gente deve fazer com a roupa que não está nos vestindo. Real. Que farei de Jesus chamado Cristo fala de uma comunicação que eu faço com o meu vestuário. Portanto, quando eu olho para aquela roupa, aquele sapato que eu vou calçar, existe um Deus que falou sobre aquele que não tem o que fazer com isso, ou que não tem roupa para se vestir. Que farei de Jesus chamado Cristo acontece quando você foi fechado no trânsito. E a resposta que você vai dar para quem te fechou, ela é uma resposta em que Cristo já disse como você deveria fazer em relação a Ele quanto a isso. Ele disse como a gente deveria tratar os amigos, tratar os inimigos, quem nos persegue. Que farei de Jesus chamado Cristo é a pergunta mais presente que existe na vida humana, porque nós estamos respondendo ela o tempo todo, conscientemente ou não. Pilatos estava diante de uma multidão. E numa sucessão de erros, ele nos ensina o que fazer e o que não fazer num encontro com Cristo. Muitas pessoas vão dizer hoje e continuarão dizendo que precisam de um encontro com Cristo. Amigo, atente para essa frase. É comum, dentro e fora das igrejas, dentro e fora dos ambientes religiosos, dizer que necessitamos de um encontro com Cristo. Mas olhando com um pouco mais de atenção para a Bíblia, nós vamos perceber algumas coisas nela. Você percebe numa parábola, por exemplo, da ovelha perdida, Jesus dizendo que a ovelha não marcou um encontro com o pastor. A ovelha se perdeu, foi o pastor que foi encontrá-la. Olhando para outra parábola vizinha da dracma perdida, a dracma não tinha nenhuma possibilidade e nem desejo de encontrar aquela mulher que a procurava diligentemente. Ela foi encontrada. A direção que Adão percorreu era a direção contrária de Cristo, porque quando pecou e se viu nu, envergonhado e sentiu o cheiro da morte de dentro para fora, ele não correu em direção a Cristo, ele correu de Cristo, e o encontro que Adão teve com Cristo só aconteceu porque Cristo foi ao encontro dele. Eu quero ter um encontro com Cristo, você quer ter um encontro com Cristo, nós escrevemos, postamos, pintamos, compomos, desenhamos e falamos o tempo todo sobre a necessidade, o desejo de um encontro com Cristo e falamos de pessoas bem-sucedidas que tiveram um encontro com Cristo. Pois bem, nenhuma pessoa encontrou Cristo. Todas as pessoas que viram, que encararam, que ouviram Cristo foram encontradas com Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os encontros com Cristo são proporcionados por Ele e a alegria não está no encontro com Cristo. A alegria está na resposta que se dá quando há um encontro com Cristo. Você e eu e todos os seres humanos têm encontros com Cristo todos os dias. E muitas vezes o que falamos que foi um encontro com Cristo, na verdade foi a resposta que você deu em determinado momento de um encontro com Cristo. Você e eu podemos encontrar com Cristo todos os dias e todos os dias não saber responder corretamente a pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? E por não responder corretamente a pergunta, achamos que não temos um encontro, quando na verdade o que temos é uma frustração dada a Cristo na negativa das propostas que Ele nos fez quando aconteceu esse encontro. Pilatos se encontrou com Cristo. Sua felicidade, seu contentamento, seu propósito e a sua eternidade não estavam apenas decorrentes ou condicionadas a esse encontro, mas fundamentalmente ligadas às respostas que ele daria a esse encontro. Pilatos sou eu ali. Pilatos é você nos grandes desafios da vida e numa conversa franca, olho no olho, com Jesus que se apresentou diante dele, ele tinha que dar algumas respostas. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 11, uma história entre histórias. Jesus estava em pé, começa o verso 11, ante o governador. E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes? E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. A pessoa que estava admirada diante da mudez de Jesus o admirava porque percebia nele algo mais do que aquilo que estava diante dele, mas não o reconhecia ou lutava dentro de si para reconhecer. Pilatos era um menino prodígio de Roma.
tinha feito uma carreira militar brilhante e logo nos primeiros anos ele se destacava pela sua bravura, sua inteligência, sua capacidade tática e sua capacidade de liderança. E assim, num momento ou numa carreira meteórica, ele foi de soldado a comandante, de comandante a general, e a ele foi-lhe confiadas cada vez missões maiores. Tinha uma boa origem, uma boa família, o que garantia para ele um caminho sem muitos obstáculos, e ele dependia apenas dele, daquilo que ele sabia ter. Pilatos era um menino que muitas pessoas colocavam nele e projetavam nele um grande homem que serviria inevitavelmente em Roma. Pilatos cresceu e na sua juventude e no começo da sua fase adulta ele se acostumou com as pessoas dizendo para ele que ele seria uma pessoa muito grande. Em um momento da vida, Pilatos começou a acreditar tanto em si, na sua capacidade, que ele viu na sua capacidade o seu futuro. E a sua história ajudava muito para ele pensar assim, porque todos os lugares que ele passou, ele foi muito bem sucedido. Ele era um bravo soldado, um genial general e foi acumulando muitas vitórias, muitas conquistas a ponto de chegar a ser governador. Uma pessoa que queria se destacar como governador não poderia se destacar nem naquela época e nem hoje governando lugares fáceis. Para se destacar politicamente, militarmente e dar mais passos no seu sonho de chegar até Roma e ali ocupar uma posição de maior destaque possível no Império, Pilatos precisava de desafios. Nenhum lugar na Antiguidade, neste primeiro século, era mais desafiador do que a Judéia. Pilatos era o governador da província mais complicada, com o povo mais intransigente, mais rebelde, com a identidade mais sólida e com maior ódio contra os romanos. Pilatos agora estava diante de um desafio gigantesco porque ia lidar com uma sociedade complexa que tinha uma identidade histórica fortemente construída. Não é fácil se colocar numa posição de superioridade diante de um povo que pode remontar a sua história a partir de uma intervenção divina. O orgulho judeu estava batendo de frente com a perspicácia, a ganância e a ambição de Pilatos. Quando Pilatos chega à Judéia, ele começa a colecionar crises políticas. Antes de falar da crise, convém lembrar uma coisa. O Império Romano se espalhou por toda a terra, um vasto império, pensando ali, olhando para o mapa, desde o que hoje você conhece por Portugal até ao leste, indo muito, muito ao leste, até a Índia. Eles dominaram tudo que foi conhecido para eles, toda a bacia do Mediterrâneo. Um império vastíssimo, de muitos povos, muitas línguas, muitas culturas, muitas respostas diferentes à vida. A opressão somente não poderia ser capaz de manter um império nessa proporção. Havia necessidade de criar muitos mecanismos de legitimidade, porque é uma parte significativa do mundo obedecendo um grupo muito pequeno, e se pensar no imperador, é todo mundo obedecendo um. Portanto, havia uma necessidade de criar uma porção de mecanismos ideológicos para legitimar o governador, ou o imperador e toda a estrutura hierárquica do Império Romano. César tem que ser um ser divino e é necessário criar muitas frases e coisas e músicas e uma construção religiosa cultural para que esse Deus, para ele chamado César, fosse aceito por todos. Portanto, a manutenção do império, a manutenção da cultura, a religião e os mecanismos de legitimação do império estão automaticamente conectados. Junto com isso, havia uma necessidade de uma estrutura política que sufocasse rebeliões militarmente, mas que também não permitisse que essas rebeliões acontecessem com muita frequência. Aqueles povos dominados, eles não tinham tanto poder de legislar, mas eles tinham o poder de escolher suas próprias crenças e viver sua própria religiosidade. Eles não podiam alterar muito governadores, eles eram nomeados por Roma, mas eles poderiam fazer reclamações formais e diretas para Roma sobre os seus governadores. E não tenha dúvida, essas reclamações eram ouvidas. Colocando no contexto, a questão é a seguinte: Pilatos tinha um poder sob o nome do império, com a bandeira do imperador representando o maior império da terra, marchar sobre a Judéia e impor ali o governo, o Império Romano.
Mas os judeus tinham o poder de fazer reclamações formais sobre Pilatos, e essa reclamação poderia manchar fortemente sua carreira, interferir a carreira ou até ele ser deposto. Portanto, o Império Romano trabalhava assim, ele não oprimia totalmente, ele criava balanços e nesse pêndulo ele conseguia e tentava impedir de muitas rebeliões na medida do possível. A liderança judaica estava dividida em vários partidos. Você lendo a Bíblia vai perceber lá saduceus, fariseus, e a relação de os fariseus e saduceus, zelotes e essênios com Roma não é a mesma. Por exemplo, os saduceus são muito mais propensos a um diálogo com Roma e têm muito mais interferência política do que os fariseus. Mas os fariseus tinham um poder invejável para qualquer político. Eles têm a admiração e o controle sobre o povo. São eles os mestres da lei, são eles que dominam o sinédrio. Portanto, o maior mecanismo, a maior instituição de poder em Israel, abaixo de Roma, era dominada por fariseus. O templo dominado por saduceus e a relação com Roma era mais próxima deles. Então, nessa estrutura política, Pilatos tinha que dialogar em meio a um elemento muito importante, a religião judaica. A diferença da religião romana para a religião judaica é brutal. Primeiro que a religião romana é politeísta e dentre os deuses desse politeísmo romano, era um imperador, uma figura que representa Deus diretamente. César Augusto. Pensa, uma conotação divina. Agora, a complexidade de uma religião revelada, ela assusta quem não vive religiões do livro como até hoje. Se você for pensar, olhando para uma pessoa que tem uma crença bíblica, significa que essa crença é estruturada, que ela faz exercícios exegéticos, ou seja, uma leitura das estruturas do texto. Ela dialoga texto com contexto, ela lê vários autores. Então imagine naquela igreja do primeiro século, naquele povo religioso do primeiro século que estruturou sua crença a partir de uma revelação de 1500 anos atrás, de vários livros, indo de Moisés a Malaquias, de um Deus que se revela no templo, de um plano de redenção, de bem e mal. Isso tudo para um governador romano que tinha uma religião muito mais mística e mítica, era muita superstição. Portanto, era frontal a mútua oposição religiosa entre o que Pilatos pensava e os demais romanos e o que os judeus pensavam entre si. Só que o poder não estava na mão dos judeus. O poder estava na mão dos romanos que Pilatos representava. Portanto, o desconhecimento mútuo e a ignorância que Pilatos manifestou diante da religião judaica começou a levar muitas crises, porque se existe uma coisa na Judéia que pode ser levada e deve ser levada a sério, é a religião judaica. Entrou no templo com os estandartes, o que provocou uma crise enorme quando ele marcha dentro do templo quase logo na sua estreia, com estandartes com a figura do imperador, que era uma figura divina. Houve uma rebelião e nesse momento os fariseus tiveram a oportunidade de proporcionar um ato de heroísmo, desnudando as nucas e mostrando, enfrentando o império todo, dizendo que preferiam morrer a ver o templo ser contaminado com aquela figura, a pisada gentílica e idólatra. Tentou fazer um aqueduto com o dinheiro que não lhe pertencia, o dinheiro das ofertas do templo, que provocou uma nova crise. Embora Pilatos tinha sido genial e muito eficaz em algumas coisas, o relacionamento dele com os líderes religiosos era péssimo. Até que um dia ele foi acordado com uma bagunça, um tumulto, todo mundo correndo e de madrugada o procuram e ele espera que alguma coisa muito importante esteja para acontecer, mas ser acordado e o palácio do governador ser acionado por causa de um carpinteiro era demais. Então, com aquela má vontade toda, Pilatos olha para Jesus, olha para os líderes religiosos e na sua cabeça é: por que eu tenho que estar acordado uma hora dessa para fazer esse tipo de coisa? Mas pelo movimento que estava acontecendo ali, dava para perceber que o negócio não era simples, não era qualquer coisa, mas Pilatos não entendia a complexidade disso tudo por causa da religião judaica. E uma coisa só estava na mente que é preciso estar na nossa também. É sabido que os judeus podiam fazer algumas coisas nas penalidades próprias da lei religiosa, mas uma execução, uma pena de morte, não poderia ser feita sem autorização romana. E agora estava um homem diante daquele que ele considerava o mais inferior, desprezível,
de todos os homens. Mas os olhos dele, naqueles versículos em que ele conversa com quem preferiu ficar calado, estavam fitos no Criador do céu e da terra, e Pilatos estava diante do maior desafio da sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 15, diz: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Pilatos não faz uma coisa restrita a um momento da história. Nós não estamos falando de uma crônica palestina. Nós estamos falando de traços da natureza humana na sua luta com um confronto direto entre adotar a postura de se prostrar diante do seu Criador ou reagir caminhando para a morte. Essa não é uma história de Pilatos nesse ponto, essa é uma história de todos nós em Pilatos em todos os pontos. Olhe para o texto. Ele estava diante de Jesus, se impressionou com Jesus, e o texto deixa bem claro a reação de Pilatos quando ele olha para Jesus e admirou-se grandemente. E naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás, mas por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Entre escolher conscientemente tomar uma decisão a favor de Jesus e da verdade, ele optou em seguir um costume. Conforme eu disse, essa não é uma história palestina, essa é uma história humana, onde os seres humanos são confrontados entre de colocar o seu coração em rendição a Deus ou seguir o costume. Então, entre a verdade e o costume, Pilatos ficou com o costume. Pilatos comete um segundo erro seguido: fazer perguntas sérias sobre o destino da sua própria vida para uma multidão. Isso sempre é fatal. Quando alguém coloca para a multidão o destino da sua própria vida, a multidão não a levará sabiamente. Multidões são enlouquecidas, multidões têm um cérebro próprio quando tem cérebro. Multidões são egoístas, a multidão é o pior tirano que alguém pode ter noção ou contato nessa vida. Mas essa não é uma história palestina do primeiro século, essa é uma história da humanidade. E hoje não é difícil achar exemplos sobre a tirania da multidão, a onipresença da multidão e o quanto as multidões têm determinados destinos. Dependendo da quantidade de seguidores, é a decisão que alguém vai tomar. Dependendo da quantidade de pressão ou de decepções que gera, muita gente tem tomado decisões. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Hoje a pergunta é: que farei de Jesus chamado Cristo? Se você fizer essa pergunta para a multidão, talvez a multidão não diga para você fazer uma coisa boa em relação a Cristo. A multidão que disse um dia, Hosana ao filho de Davi, poucos dias depois gritou: crucifica-o, queremos Barrabás. Pilatos estava diante do costume, preferiu o costume. Diante da multidão, ele deu ouvidos a uma multidão que prontamente respondeu, levando o mais próximo por uma decisão equivocada para uma ruína. Capítulo 27, verso 16 de Mateus diz: naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes a Pilatos: quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Diante da resposta que ele deveria dar, atribuindo uma responsabilidade para a multidão estava diante de uma escolha que ela faz sempre. Barrabás. Algumas pessoas dizem que essa palavra, Barrabás, pode significar Bar, filho, Rabás, de um rabino, dizendo que Barrabás era um playboy, um Robin Hood do primeiro século que roubava dos ricos e entregava para os pobres, um rebelde, irreverente, uma pessoa amada pela multidão e odiada por outros tantos. Ele era claramente um criminoso, mas não era um criminoso unânime. Por ele ser contra o Império Romano, esse Barrabás, filho de um rabino, assim, por algumas correntes de pensamento, ele era uma pessoa que dividia opiniões, mas entre Jesus e Barrabás, ele uniu as multidões. Mas o que fica de interessante desse texto é que Barrabás não é um nome, Barrabás é um sobrenome, porque
É também comum na história a gente ter registros que diziam que Barrabás tinha um primeiro nome, um nome muito comum da sua época. O primeiro nome dele era Jesus. Jesus Barrabás. Daí a pergunta: quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Diante de dois Jesus, a multidão escolheu aquele Jesus que não exige nada. O Jesus que olha para você e fala: me dá uma coisa que eu te dou outra. O Jesus que olha para as pessoas e anda junto com as pessoas, mas ele não interfere na vida das pessoas. O Jesus que pode ser abandonado em qualquer momento. Um Jesus político que pode mudar de opinião até aqui, até a próxima eleição. Um Jesus que interfere nas coisas terrenas, mas não pode falar ao coração e interferir nas coisas celestiais. Quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? A multidão respondeu o que ela sempre responde: solte Barrabás. E neste instante, ele está diante de um desafio. Porque continuando o texto diz que, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás que fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E a resposta foi: seja crucificado. Responderam todos. Antes da pergunta mais importante da vida de Pilatos, houve uma manifestação profética diante dele. O texto claramente diz que a sua mulher interfere numa interferência miraculosa, sobrenatural, divina, chegando para ele dizendo: não faça isso, porque de Deus veio para mim uma revelação. A gente pode dar um nome para isso, a gente pode dizer de espírito profético, revelação profética, manifestação da comunicação profética de Deus, não importa. Antes de Pilatos ter e fazer a pergunta mais importante da sua vida, Deus do céu mandou para ele, na comunicação profética, a resposta mais importante da sua vida. O texto diz: a partir da sua mulher, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Aquilo que Pilatos recusou saber foi fatal para ele. Ela falou com ele profeticamente. Deus se revela profeticamente, e a revelação profética de Deus ela tem um padrão. São homens santos falando da parte de Deus. Nós comunicamos, muitas vezes não, na maior parte das vezes não profeticamente, mas nós falamos de Deus. Aqui, conforme você está vendo, são seres humanos que operam câmeras, são seres humanos que produzem, são seres humanos que escrevem, são seres humanos que falam, são seres humanos que patrocinam, são seres humanos, por exemplo, que escrevem manuais de estudo. O manual de estudo é uma comunicação, não profética, mas a partir da fala profética. Um manual de estudos como esse que você está vendo agora na sua tela é uma oferta para você mergulhar nas páginas da Bíblia, responder às suas próprias perguntas, mas fundamentalmente responder às perguntas de Deus. Que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão falou para Pilatos: crucifica-o. Você responde para si e para todos os outros: que farei de Jesus chamado Cristo? A resposta da revelação profética adquirida nas páginas da Bíblia, conforme compreendidas, é: aceite-o, viva com ele, viva por ele, viva para ele.